Olá, hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Existem 5 domínios que vai querer mestrar na sua vida para que tenha ou que sinta uma vida um pouco mais folgada, menos estressante, mais relaxada. Estes grandes 5 domínios de inteligência emocional foram-nos dados por Daniel Goleman. Goleman, que é um grande impulsionador da inteligência emocional. Ao longo desta semana, eu vou focar-me em cada um desses domínios. Hoje vou-lhes dizer quais são e também vamos falar sobre o conceito da inteligência emocional. O que é isso da inteligência emocional? E começamos por aí. Inteligência emocional e coeficiente de inteligência não é a mesma coisa. O coeficiente de inteligência pode ser medido e é a inteligência de uma pessoa. É a forma como a pessoa consegue pensar de forma lógica e ter uma grande capacidade de intelecto. E isto nós normalmente comparamos, e existem comparações com os grandes pensadores como Einstein, por exemplo, Barack Obama. Mas é sobre a inteligência emocional. Porquê? Porque está muito relacionado a inteligência emocional nos dias de hoje com a saúde mental. Nós, sabendo gerir a nossa carga emocional, conseguimos com certeza levar a vida um pouco mais leve. Não precisamos de carregar este fardo que carregamos. Costumo dizer que o que importa não é a situação em si, mas a forma, a intensidade com que nós damos importância à situação que nos acontece. Porque uma mesma situação é gerida de forma diferente por diferentes situações, por diferentes pessoas, quero eu dizer. Ou seja, peguemos, por exemplo, a história do Covid. Muitas pessoas aprenderam e hoje em dia há pessoas que se ressentiram muito com o Covid, com tudo o que provocou, toda a recessão, e estamos agora envoltos de uma inflação, de uma guerra, e está a acontecer a todos. Contudo, aos que veem as oportunidades e aos que veem as dificuldades. E isto do ver dificuldades e o ver possibilidades diz muito da inteligência emocional da pessoa, a forma como gera as dificuldades que estão a surgir. Mas vamos primeiro ao conceito da inteligência emocional. A inteligência emocional, esta definição dada por Daniel Goleman, não é nada mais, nada menos do que a nossa habilidade de reconhecer as nossas emoções em nós próprios e nos outros. E é usar essa capacidade, essa habilidade de reconhecimento para gerirmos o nosso comportamento e gerirmos a relação com os outros. Isto posto numa estrutura, eu quis facilitar aqui, eu vou só fazer aqui um pouquinho mais de por marcador, eu penso que consigam ver esta estrutura, ok? Portanto, temos aqui uma folha em que temos 4 quadrados, está bem? E imaginem que, isto pegando na definição de inteligência emocional, então temos aqui no primeiro quadrado o eu e os outros. Ou seja, a inteligência emocional é a capacidade que eu tenho, a consciência que eu tenho das minhas emoções e a consciência que eu tenho relativamente às emoções dos outros. Ter a capacidade de reconhecer as emoções dos outros. Ou seja, eu reconhecer a minha consciência. Estamos aqui a falar de uma autoconsciência. Estão a ver? Portanto, o primeiro quadrante fala de uma autoconsciência. A inteligência emocional é a minha consciência sobre as minhas emoções. Eu sei exatamente aquilo que eu estou a sentir, dependendo da situação em que estou no momento. É eu saber como estão as emoções dos outros, eu saber reconhecer como é que o outro está, que tipo de emoção. Porque às vezes estamos a falar com as pessoas, mas não sabemos bem como é que elas estão. Isto é o quê? Com certeza que já deve estar a pensar, e muito bem, será a empatia. Como é que eu sei que o outro se sente relativamente a uma determinada situação? Sabendo o que é que ele passou. E depois, em baixo, isto no segundo quadrante, continuando na definição de inteligência emocional, portanto, é a minha habilidade de tomar consciência das minhas emoções,
a reconhecer as emoções que o outro está a passar, empatia, e aqui usar essa consciência para me autorregular, até a autorregulação das emoções. Está a entender? Portanto, a autorregulação das emoções, como é que eu posso usar esta minha autoconsciência para me autorregular? Como é que eu lido com uma situação mais problemática? Como é que eu, sem me expor, isto é muito visto às vezes em debates políticos, porque sabemos que eles estão muito ali à flor da pele, mas têm que se controlar em termos de... Alguns não se controlam, naturalmente, isto sabemos as fraquezas do ser humano, mas reparamos que às vezes um debate politicamente correto tem que haver uma inteligência emocional muito bem treinada da parte dos interlocutores para que possam gerir as emoções. E depois, saber habilidades sociais. Ok? Portanto, estamos aqui. Autoconsciência, portanto, saber que emoções é que eu tenho, saber que emoções é que os outros possam estar a ter no momento, saber autorregular as minhas emoções, e a inteligência emocional é também eu usá-las nas minhas habilidades sociais para lidar com os outros. E basicamente, com o conceito da inteligência emocional, eu tenho aqui 4 grandes domínios. Estes são os domínios. Portanto, autoconsciência, empatia, autorregulação das emoções e as habilidades sociais. E depois há também um 5º domínio, que é o domínio da automotivação. A automotivação, como nós sabemos, nós precisamos de nos motivar para nos predispormos a fazer determinadas tarefas. Posto isto, sem querer alongar muito mais, nos próximos vídeos eu vou mergulhar um pouco mais aprofundadamente em cada domínio, desde a autoconsciência, à empatia, à autorregulação e como é que eu, as minhas habilidades sociais perante os outros, tomando consciência da minha inteligência emocional e tendo consciência das emoções dos outros. E é um assunto muito interessante, porque hoje em dia fala-se muito da saúde mental. E a saúde mental é, quando se fala na doença mental, é a dificuldade de nós lidarmos com o que se passa aqui dentro. Portanto, não é tanto a situação exterior, não é tanto o que se passa no exterior, mas é o que se passa cá dentro. Isto é de extrema importância. E eu convido-a a assistir aos próximos vídeos e deixar o seu comentário, porque é sempre importante eu também saber de que forma é que está a lidar com tudo o que está a acontecer à volta. Por hoje é tudo. Espero que tenha elucidado um pouco mais, pelo menos ficar com uma ideia do que é a inteligência emocional, porque fala-se muito de soft skills, fala-se muito de coisas que às vezes poderão não ser bem. Não é só dizer que a inteligência emocional é saber lidar com as emoções. Não é ter emoções, porque há este erro de achar que a inteligência emocional, quem tem, não tem tristeza, quem tem não sente depressão, quem tem não sente... É só coisas boas. E não é bem assim. A inteligência emocional é precisamente esta capacidade de saber o que eu sinto, saber o que é que os outros sentem e não necessariamente eu conseguir ter a toda a hora a capacidade de me pôr num estado sempre positivo. Porque não é isso que a inteligência emocional nos diz. Fico para ouvir os próximos vídeos. Até breve e fique bem. Um bem-aja.